Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente nós estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Hoje, bom dia na comemoração. E estou aqui, eu tenho assim orgulho e muito prazer de apresentar a vocês o Fábio Torres, que está aqui do meu lado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Eda. Bom dia, Nakamura. Bom dia a todos. Então, hoje estou muito feliz porque o Fábio está do nosso lado aqui, né? Porque daqui a pouquinho ele vai falar com vocês um pouco, dando dicas de amanhã, que amanhã ele vai dar uma palestra imperdível. Mas antes eu queria falar uma coisinha, né? Sobre pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Tentando não, estão fazendo alguma coisa. Porque tentar, a gente vive a vida inteira tentando e não consegue. Diz, não consegui. Bom, mas é o seguinte, ontem tive o prazer de conhecer uma pessoa da qual ele me disse que ele era mirrado, um menino mirradinho, né? Mirradinho mesmo. Não era de uma família rica, nem nada, mas é de uma pessoa, uma família média, mas ele sempre foi assim, fazia muito bullying na escola com ele, porque ele era magrelo, feio, né? Aqueles olhinhos, parece gafanhoto, saltadinho para fora, enfim, ele era fraquinho, né? E os pais também criaram ele com todo esse carinho, com toda essa fragilidade, né? Pondo, assim, rotulando ele como frágil. E ele fez muitos desafios quando era pequeno e aos 13 anos ele saiu de casa, então ele falou assim, vou tentar minha vida. Olha só, né, quando a gente quer mesmo, a gente sai e vai fazer, né? Então, esse menino, ele com toda a fragilidade dele, começou a trabalhar, começou a fazer as coisas e começou então a ganhar o seu dinheirinho. Né? A conhecer uma moça, aí então compraram um apartamento. E aí ele foi fazendo assim, sempre pequenos negócios, mas sempre honesto numa empresa, bastante tempo trabalhando em empresa. Aí um dia apareceu uma oportunidade que ele falou assim, não posso deixar de... eu quero fazer isso. Então pediu a conta na empresa e também vendeu o seu apartamento. Olha só, ele e a esposa venderam o apartamento, né, saiu da empresa e começaram um negócio. Começou muito pequeno e hoje ele é uma pessoa muito, muito especial, muito fantástica mesmo. Eu acredito aqui que ainda aqui no Brasil não vi uma pessoa que faça aquilo que ele faz. Então, gente, quando a gente tem vontade ou quando a oportunidade aparece na nossa frente, nós não podemos deixar escapar, né? Lembrem-se que a oportunidade, ele tem cabelo só na frente. E ele é muito rápido, ele vai aparecer na sua frente, mas se ele passar, ele é careca atrás. Então não adianta, você não vai pegar mais o cabelo dele, tá? Então a oportunidade aparece muito esporadicamente. Portanto, aproveite esta oportunidade. Quando aparece uma oportunidade, agarra, mesmo que seja pequeno. Você tem que começar pequeno para ficar grande, para valorizar tudo aquilo que você passar. Pois é, pessoal, então iniciando aqui o nosso programa de hoje, eu vou passar aqui o nosso microfone pro Fábio Torres, porque tem muita coisa para falar, né, Fábio? Coisa não falta para falar, não falta né? para falar, né? E se me dá chance, eu não paro mais de falar, então. Sim. Então, Fábio, o que vai acontecer amanhã? Gente, amanhã vai ter aquela palestra, né? Tanto esperado, às 13h30, 1h30, tá? 13h30, 1h30 da tarde. Então, o Fábio vai dar dicas aí, o que vai acontecer mais ou menos. Isso. Então, Eda, amanhã, às 13h30, nós vamos ter essa palestra, onde nós vamos falar diretamente de doenças autoimunes, né? Sim. Que é uma coisa que está atormentando toda a humanidade. E como? Ela mexe realmente, vamos pegar o básico, desde uma artrite reumatoide, né, que muitas pessoas têm, né, Eda? Sim. Então, explicar o que está acontecendo, apresentar soluções, formas de se tratar para se ter uma vida melhor. Porque não é porque a gente tem um problema que a gente tem que deixar ele tomar conta da nossa vida. Sim. Como você falou agora, é a oportunidade, né? Ela só tem cabelo na frente. Sim. Então, a gente tem que aproveitar isso. Nós vamos tratar sobre questões baseadas com o sistema imunológico no geral, não só autoimune, claro. Mas, por exemplo, gripes agora, que nós estamos passando por esse período, Nossa Senhora! E frio, e, por exemplo, eu sei que Curitiba, como eu sou lá da região, eu sei que os hospitais estão lotados,
porque aumentou muito o fluxo de trânsito. Sim. E teve muitos acidentes. Começa a aumentar o fluxo, né? Sim. E a gripe está tomando conta lá novamente. Realmente. Então, assim, em cima disso, tratar do sistema imunológico, questões de problemas, às vezes uma dor de cabeça pode ser só um início de um problema imune. Por exemplo, né? Você sentir um joelho estalar pode ser o início de um problema. Exatamente. Está instalando porque está te avisando, né? Está te avisando. Ele está falando na língua dele, né? A gente é que não entende. E a gente fala, nossa, não sei por que minha perna está estalando, meu dedo está estalando, né? Quando a gente começa a ficar crocante, sabe? É um problema. Verdade. É um problema. A crocância, ela não mostra que saiu agora do forno, não. Ela mostra que a gente está passando do ponto. É verdade. E daí a gente tem que fazer o quê? O meu objetivo amanhã é mostrar esses caminhos para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Sim. Mostrar o melhor caminho utilizando o mínimo possível da alopatia, porque a alopatia ela veio para nos ajudar. Sim. Mas nós temos que ter a consciência de um limite de uso da alopatia. Não pode ser direto, sabe? Daí isso é demais. E esse é mais ou menos um ganchinho que eu vou puxar amanhã. Vou falar também sobre a questão hepática, que as pessoas não conciliam, né? Sim. Como eu sou terapeuta holístico, o meu objetivo é olhar o organismo como um todo. Tudo, exatamente. Não por pedaço, né? Exatamente. Como dividem aí, né? Quem Nossa, não. Um só cuida da cabeça, outro cuida do braço, outro cuida do coração, e assim por diante. Então, faz picadinho. É complexo porque você vê, né? Analisando bem básico, eu gosto de fazer as pessoas pensarem. O sangue, ele circula no corpo inteiro. Sim. Se ele circula no corpo inteiro, significa o quê? Que ele passa por todos os órgãos. Claro. Então, como é que eu posso olhar separadamente? Não dá. Né? Claro. Separadamente é quando é um problema tipo genético, a pessoa nasceu com um problema congênito, é diferente. Mas a maioria das pessoas só está precisando realmente de um auxílio. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu faço o quê? Eu faço com que meu organismo entenda que eu não tenho dor, mas não quer dizer que eu não estou tendo a dor. Sim. A inflamação, o problema localizado. Sim. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. A gente não deve deixar de tomar, de procurar um médico, tem que procurar. Claro. Mas a gente tem que começar a buscar as coisas mais naturais. Por exemplo, a gente tem que ver a medicina chinesa, incrível, a medicina japonesa, incrível, os alemães, eles trazem esse conhecimento milenar. Nós aqui... Como um todo, né? Como ser humano num todo. Exato. Eles olham como um único organismo mesmo, um único órgão. Nós somos uma única célula. Sim. Né? E eu posso provar mais ainda olhando isso, Eda. Se a gente está aqui, significa que o nosso órgão é o planeta Terra. Porque nós estamos em um ambiente onde a gente tem que viver. Exatamente. Por exemplo, eu sou de Curitiba, está fazendo 11 graus lá, estava fazendo. Então eu estou aqui em São Paulo, está fazendo 15, 16. Eu vou para um lugar muito quente para o Nordeste, está fazendo 30 graus. É verdade. Então o ambiente conforme eu vivo vai influenciar no meu organismo. Claro. Né? Isso é muito importante. É o meu habitat. Né? Então, em cima disso, a gente começa a entender um pouco sobre os problemas, por exemplo, hormonais. É uma coisa complexa e não é. Por exemplo, é complexo e simples de explicar. Eu explico muito rápido, porque as pessoas... Mas, Fábio, mas não é tão complexo? Sim, mas eu acho que quando você tem um assunto complexo e você explica de uma forma complexa, significa que você não entendeu. E quando você explica de uma forma simples, quer dizer que você entendeu. É verdade. Né? Então, assim, nós temos vários hormônios, nosso corpo trabalha, ele dá energia, ele funciona dessa forma. Mas o que acontece? Na questão de mulheres, por exemplo, a baixa de uma progesterona, de um estrógeno, pode causar problemas ósseos, problemas de memória, problemas de circulação. Então, tudo isso com a baixa hormonal. Fábio, existem formas de controlar isso? Com certeza. Existe a diferença entre sobreviver e viver. Ah, tá. Muita gente está vivendo, né? Só sobrevivendo. Sobrevivendo, é verdade. E a gente tem que ver assim, aquela história, a humanidade melhorou o seu tempo de vida. Sim, nós vivemos 100 anos mal, não adianta. Eu tenho que viver 100 anos bem. Né? Isso é viver. Sim. As dores a gente vai controlando, os problemas a gente vai adaptando, a gente vai descobrindo nossos limites, Eda.
Sim. O que a gente não pode é deixar a coisa correr. Uhum. Então, na questão hormonal, a gente já consegue resolver um monte de problemas. Sim. Vamos imaginar o seguinte, nós temos várias glândulas no nosso corpo. Sim. Cada glândula do nosso corpo é como se fosse um instrumento de uma orquestra. Sim. E o maestro chama-se tireoide. Uhum. Você controla a tireoide, você tem uma orquestra que toca harmonicamente. Direito, claro. Então assim você vai chegando, resolvendo as coisas, não dessa forma filosófica que eu estou explicando, sim, mas para as pessoas entenderem de uma forma simples. Porque os filósofos, eles eram cientistas. Sim. Eles fizeram grandes descobertas ao longo do sim, tempo. E porque o pensamento do ser humano, ele tem que passar a mente, ela tem que alcançar o universo. Então, quando você pega uma pessoa que tem, por exemplo, tem vários, mas eu digo assim, eu tenho uma pessoa que ela tem Parkinson. Sim. E ela já fez inúmeros tratamentos. E no final, ela começou a buscar tratamentos naturais. E ela está tendo resultado em 3 semanas que ela não teve em 10 anos. É verdade. Você sabe que uma vez Nakamura falou, até num programa anterior, aliás, anterior não, há muito tempo ele falou isso que eu me lembro, que as pessoas procuram sempre remédios, médicos, quando não tem mais jeito, procurar uma alternativa, sim, que são os produtos naturais, né? Eu digo assim... Infelizmente, as pessoas... Antigamente, nós apelávamos mais para o natural. Isso foi sendo esquecido com o tempo, né? A modernidade, as máquinas, enfim, chegou esta época em que estamos, em que tudo é muito rápido, muito isso, muito aquilo, né? Sim, isso era interessante, né? Quando a gente tinha uma febre, a mãe fazia a aguinha lá com paninho. Isso, com paninho, botava um vinagrezinho e primeiro tentava baixar a febre. Exatamente. E daí você, assim, não baixou, agora você vai procurar um médico. E não tinha esse negócio de dar um choque na criança, pôr na água quase fria, né? Imagina nesse frio dar um banho numa criança que está super quente. Sim. O choque que ele leva, não, tem que ser natural, né? Baixar a febre devagar. Antes nós sabíamos de tudo isso. Tudo. Tanto é que nós fazíamos, Nakamura dava um curso chamado, pronto-socorro. Esse pronto-socorro era tudo com coisas naturais, que eu falei assim, lembrei de coisas antigas, né? Como, por exemplo, do xixi, tirar uma gotinha de sangue, assim, essas terapias naturais que funcionam. Mas isso que o Nakamura falou nesse curso é o correto que vocês fizeram, Eda, porque nós temos primeiro, porque o que acontece? A gente vai num pronto-socorro, vamos lá. Pronto-socorro é como ele falou, a palavra é pronto, é ali, é na hora. Na hora. Né? Você não vai procurar um médico daqui a 2, 3 horas, porque o problema está acontecendo. Claro. E daí quando você chega no médico e você traz o problema para o médico, normalmente ele te dá o quê? Um remédio para febre e te manda para casa, um remédio para dor. Porque ele não tem como chegar a uma conclusão maior. Não é nem criticar o médico, não estou. Absolutamente. É porque ele realmente está fazendo o que ele pode naquele momento. Porque o que você tem que fazer é controlar a febre, controlar a dor, e isso tem que ser em casa. E depois procurar um profissional para tentar entender o que está acontecendo. E é isso que nós queremos, sabe? Nessa palestra, mostrar isso para as pessoas, mostrar que produtos naturais... Como evitar também, né? Como evitar essas doenças autoimunes, não ficar ficar abraçada com o alemão o tempo todo... Ficar com Alzheimer aí. É verdade. Né? Nós temos que pensar que vamos envelhecer. Vamos dar, ou estou envelhecida, ou já estou velha. Não, eu estou um pouquinho mais usada, mas dizem que até usado a gente serve para alguma coisa. Mas a gente serve para alguma coisa, né? Não, e o objetivo é justamente esse. É a gente mostrar para as pessoas que tem como você reduzir esses problemas, evitar. E que nós somos úteis ainda até a hora de nós passarmos para melhor, né? Sim, tem umas pesquisas bem interessantes, porque eu uso muito também a medicina em pesquisas, sabe? Então, pesquisas internacionais famosas sobre câncer. Sim. Eles descobriram que as pessoas que têm alguns animais, olha que loucura,
que sentem o cheiro do câncer na pessoa. Nossa, A gente sabia disso, Uhum. mas eles tiveram que comprovar isso cientificamente. É. Porque antigamente eles faziam o quê? Pega o animal, fica próximo. Se o animal não fica próximo de você, você diz alguma coisa está errada com essa pessoa. Uhum. Isso é muito antigo. Uhum. Só que alguém foi lá tentar comprovar isso em laboratório e comprovou. Comprovou. Então, assim, as pessoas de câncer, por exemplo, né, é um assunto muito delicado, mas o câncer, todos nós temos, sabe? Todos nós. Células cancerígenas surgem todo dia. Exatamente. Eu cheguei à conclusão que o câncer, como uma artrite, uma outra doença, não tem diferença. É um sofrimento. Sim. Um sofrimento. Não, e né? o teu corpo, ele ataca. Exatamente. Essas células nascem desde quando a gente é criança, porque é uma divisão errada da célula. E daí, quando você vai ignorando os avisos da crocância, aí no futuro a pessoa acaba ficando ruim. Então é muito triste que a gente pode evitar isso através de tratamentos naturais, formas naturais, para que isso não aconteça. Sim, então, Fábio, amanhã às 13h30 você vai abordar tudo isso, né? É imperdível. Então vocês poderão ir na Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Ainda vou repetir, tá? Então se preocupem não, quem não anotou. Mas, Fábio, como o nosso tempo é curto também, me dá uma dica, o que é que vai acontecer no dia 8 de julho? Dia 8 de julho é um outro evento maravilhoso que eu queria que o Fábio falasse um pouquinho. Esse aí vai ser uma preparação incrível, porque nós vamos fazer um curso sobre hepatologia, sobre o nosso fígado. Puxa, é uma coisa que as pessoas, elas têm que realmente entender como a gente funciona. Porque hoje em dia, o fígado que eu estou falando é pâncreas junto, tá? Então nós estamos falando de toda essa região. Então nós vamos passar informações de como nós devemos, o que nós devemos nos alimentar, como nós podemos alimentar, que esses alimentos podem nos ajudar, suplementações que podem ajudar, entender como esse órgão funciona, que ele é um laboratório químico. Que ele funciona mais de 700 mil funções diárias. Nossa. Ele hoje, o fígado, ele tem a capacidade, não tem um laboratório no mundo que faça tantas funções quanto o fígado. É verdade. Durante 24 horas. Durante 24 horas. Durante 24 horas. A natureza é perfeita. Né? Nossa. Nós vamos falar sobre o processo circulatório, nós vamos falar como é que funciona. Aquela pergunta, por que me dá sono após um almoço? As pessoas perguntam. Essa eu vou deixar para o curso. Por que dá sono? Como que eu posso evitar? Como que eu posso ter mais energia? O que está acontecendo com o meu processo energético? Aí, esse eu vou deixar para o curso. Não, o fígado, que é nosso general, né? Ele que comanda tudo, né? Tudo. Por isso que nós chamamos ele, na terapia oriental, nós chamamos ele de general. Ele é. Então, ele é o general, ele é o manda-chuva, ele manda tudo, né? Eu vou abrir uma coisa bem fácil aqui. Essa aí eu vou abrir. Sabia que gorduras hepáticas, normalmente, a tal da esteatose hepática conhecida, se eu disser para você que ela está relacionada, ela não está relacionada à obesidade. E agora, essa eu vou deixar para o curso. Nossa. Ela não é relacionada. Você pega pessoas magras que têm esteatose. Tem esteatose, pior do que uma pessoa obesa. Pior que uma pessoa obesa. É verdade. Aí eu pergunto, e agora? Né? Eu tenho a resposta, eu sei explicar isso, e essa vai ficar para o curso. Então tem muita surpresa, né? Opa, tem bastante coisa. Olha, pessoal, esse curso vai acontecer no dia 8 de julho. As inscrições estão abertas, né? E vocês poderão ligar lá no Espaço dos Aromas no 5589-5375. 5589-5375 ou no nosso WhatsApp, que nesse momento está desligado, 98605-4628. 98605-4628. Pois é, Fábio, eu sei que hoje, que pena, né? O relógio devia parar. Quando você vem a São Paulo, quando você faz palestra, enfim. E também queria que você, acho que ainda dá um pouquinho de tempo para você dar uma dica de como é a sua consulta. Sim. Eu trabalho com biorressonância. É um equipamento que ele emite uma energia de baixa intensidade, tipo uma pilha. E ela circula o corpo e ela ressoa. Então, aquilo volta aquela energia para o equipamento e ele faz uma leitura de alguns itens de saúde.
Nesses itens eu consigo fazer uma ligação entre eles. Sim. São 35 exames principais, com 6 ou 7 no mínimo cada exame. Então é bastante. Eu não analiso por... como é que se chama a palavra? Por relatório final. Sim. Eu fico conjugando cada coisa com a sua parte do corpo para entender o processo do organismo. Sim. E daí eu chego a uma conclusão baseado na origem do problema. Certo. Muitas vezes, Zeda, por exemplo, a calcificação é um exemplo. Tá? Então, se você calcifica, tá com os nervos calcificados, significa que teu cérebro também está calcificado e o corpo inteiro. Então as pessoas pegam, e eu olho isso de forma holística, como eu falei. Sim. E nesse exame eu consigo traçar um caminho para que a pessoa tenha uma saúde melhor. As pessoas às vezes falam assim, eu estou passando mal, já fui no médico, fiz muitos exames e não deu nada. Exato. E olha que eu tenho muitos. Muitas pessoas falam isso, né? Então, nesse exame você vai detectar assim o que você tem realmente. Exatamente. Né? Então, ainda tem vaga ainda para segunda e terça-feira. Segunda acho que tem uma vaga só, se não me engano é o último horário. Na terça-feira de manhã ainda está aberto, tá? Vocês poderão ligar no Espaço dos Aromas no 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp, para você tirar qualquer dúvida, se eu puder ajudar. Claro que eu não sou o Fábio, mas o telefone é o 98-605-4628, 98-605-4628. Fábio, e eu agradeço, olha, você não faz ideia, agradeço a Deus com essa oportunidade que eu tive de trazer aqui na rádio. Muito obrigada pela tua presença. E amanhã nós teremos mais, né? Amanhã é só o começo, né? É a ponta do iceberg. É a ponta, é isso aí. Muito obrigada. E eu agradeço muito mesmo de estar aqui. Foi um grande prazer, de coração estar aqui. Muito grata mesmo. Pois é, pessoal, então, nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037. Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Saia pelo lado esquerdo, após a roleta, lá em cima, novamente esquerda. Você está a 1000 metros da estação do Espaço dos Aromas. É muito fácil de você chegar no Espaço dos Aromas. Então, você sabe que lá no Espaço dos Aromas, o Nakamura, que é o nosso terapeuta, acupunturista, moxa terapia, ele usa o Yin e o Yang, que é importante você saber qual que é o Yin e Yang, porque um se separa do outro. Ou que seria do baixo se não tivesse o alto? Que seria do gordo se não fosse o magro? Que seria da noite se não fosse o dia? Né? E assim, esse é o Yin e Yang. Né? Então é dessa forma que também o Nakamura vê o corpo da pessoa, qual o problema que ela tem, se é Yin ou Yang, e desta forma ele usa também a terapia Yin e Yang, que é moxa terapia, que é o fogo, e também a acupuntura, que são as agulhas. Tá? Então, os nossos telefones para você marcar consulta com o Nakamura, 5589-5375, 5589-5375. E o nosso WhatsApp, 11 98 605 4628. 11 98 605 4628. Estamos de segunda a sábado. Amanhã, lembrando, estaremos abertos o dia inteiro. Segunda-feira ainda quem quer fazer consulta, tá? Tem um horário na parte da tarde, o último horário, e aí na terça-feira de manhã tem horário desde as 9 horas até meio-dia, tem um horário que está para preencher agora na palestra, né, que vai preencher com certeza. Né? Sempre preenche. Sempre preenche, com certeza, e falta. Bom, pessoal, estamos aqui terminando nosso programa, agradecendo aqui a presença do Fábio Torres, né? Obrigada também ao Pedro, que está lá no nosso equipamento aí, né? E obrigada a vocês, ouvintes, que nos acompanhou, e pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, um grande dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.